Olá, boa tarde. Vamos para mais uma aula e hoje o assunto é interpretação textual. Bem, como na aula passada foi dividido os grupos com os alunos, eu achei bem interessante eu dar uma dica para vocês, uma ajuda sobre interpretação textual. Como já foi falado na aula passada, né, vocês podem usar a criatividade de vocês, podem usar músicas. Interpretação textual. Nesta aula, você vai entender o que é um texto, o que é uma compreensão e o que é interpretação. Quais as partes importantes de um texto e os tipos de texto. O que é texto, na verdade, e o que é período. Vamos entender um pouco sobre esse tema. O que é interpretação de texto e o que é uma leitura. E o que é interpretar e o que é compreender. Bem, vocês sabiam que há uma grande diferença entre interpretar e compreender? Pois nessa aula nós vamos discernir o que é interpretar e o que é compreender. Vamos entender um pouco sobre o tema. Bem, o que é texto, na verdade? Quando a gente fala em texto, já nos vem na mente, né? Aquela ideia de letras e nomes. Bem, mas um texto não significa somente isto. Existem várias formas de texto, como imagens, gestos. Um texto, o que é um texto? Um texto é todo enunciado que faz sentido para um determinado grupo em uma determinada situação. É um conjunto de ideias organizadas que relacionam entre si, formando um todo significativo, capaz de produzir interação comunicativa. A capacidade de codificar e decodificar e entender aquilo que está sendo dito. Professor, o que é um enunciado? Bem, o que é que a gente entende por enunciado? Um enunciado é o que você enuncia, ou seja, quando você enuncia alguma coisa, sendo por palavras, imagens, gestos. Então, texto não é só letra. Como vocês podem ver aqui nesse slide, tem essa imagem, né? Ao olhar essa imagem, o que é que vocês entendem ao ver essa imagem? Então, ao olharmos essa imagem, a gente está o quê? Compreendendo um garoto jogando bola. Então, esta imagem também é uma forma de texto. Texto é um conjunto de ideias organizadas que relacionam entre si, né? Como foi dito, formando um todo significativo. Ou seja, a interação entre uma pessoa e outra. Falando um pouco agora sobre o ato de ler. A interpretação não se reduz simplesmente ao ato de ler um texto rapidamente. Para você poder interpretar bem um texto, tem que ler o texto com muita calma. Observando apenas letras, frases e períodos que compõem o texto, entende-se somente o assunto geral dele. Para interpretar, faz necessário uma leitura crítica, a leitura das entrelinhas. Deve-se entender os valores defendidos, isto é, caminhos que o autor deixa para que o leitor e o parceiro cheguem a um ponto esperado. Então, um dos focos, a gente deve entender o que é o objetivo principal do texto. Lembrando que texto não são só letras e não se resume a imagens e gestos, sinais. A gente vai falar um pouco agora sobre compreensão e interpretação. O que é compreensão e o que é interpretação? Nesta aula você vai entender qual a diferença entre os dois. Existe sim uma grande diferença entre compreender e interpretar. É muito importante quando você se encontrar com um texto, reconhecer os elementos do texto, os elementos fundamentais do texto. A argumentação do autor é um processo de como ele desenvolve aquele texto, aquela imagem, a época em que aquele texto foi desenvolvido. Você vai entender quem é o autor do texto, onde esse texto foi publicado, qual a época do texto, quais são os personagens do texto, se o texto é um texto descritivo ou um texto narrativo. Você vai ler para entender a argumentação do texto.
Identificar a ideia principal do texto é um dos passos. Todo texto tem uma ideia principal. Identificar a ideia principal do texto. Então, como é que a gente vai identificar essa ideia principal desse texto? O primeiro passo é você lendo o texto, né, com muita calma. Identificar as ideias secundárias. Quando falo em ideias secundárias, o que é que significa essas ideias secundárias? Bem, essas ideias secundárias são aquelas ideias menos fundamental no texto, podemos dizer, né? Aquelas ideias que não são tão importantes. As ideias não fundamentais são chamadas aqui de ideias secundárias, são aquelas menos importantes, né? Como já foi dito. A ideia fundamental do texto está onde? Está na explicação, ou seja, está na argumentação, levando ao esclarecimento das questões apresentadas na prova, ou seja, do texto em que você está lendo, ou seja, está analisando, está interpretando. É fundamental para você compreender e compreender, é fundamental, né, ler o texto com calma, para assim você melhor assimilá-los. Então, vamos lá, o que é interpretação? Interpretação é uma resposta que você dará ao texto depois de compreendê-lo. Ou seja, é uma forma que... Ou seja, é o que se chama de fusão de horizonte. O que a gente entende por esse fusão de horizonte? Essa fusão de horizonte, ela se dá entre o texto e o leitor. A interpretação supõe um novo texto. Significa abertura, o crescimento e a ampliação de novos sentidos. Como vocês podem ver aqui nesse slide, tem uma mesa de sinuca com o pessoal jogando sinuca. Então, aqui nessa imagem a gente vai discernir o que é interpretar e o que é compreender. Quando a gente olha para essa imagem, o que a gente vê? A gente vê uma mesa de sinuca com o pessoal jogando sinuca. Então, eu olhando essa imagem, eu estou o quê? Compreendendo, né? O que está ao seu redor. Então, compreender é o fato de você olhar, de você ver e assimilar. Então, interpretar, olhando para essa imagem, eu posso olhar para alguns itens como essa bola de sinuca, eu já posso imaginar, assimilar para que serve ela, como esse taco de sinuca, eu já posso olhar, assimilar para que serve o taco de sinuca, né? Então, isso é chamado o quê? De interpretação. Falando em texto, né, e interpretação textual, a gente não poderia falar de tipos de linguagem, né? Que há 3 tipos de linguagem. A linguagem verbal, a linguagem não verbal e a linguagem mista. Então, a linguagem verbal, o que é que a gente utiliza na linguagem verbal? Utiliza como código a palavra oral ou escrita. Linguagem não verbal, utiliza-se como código outros tipos de representações, que sinais, gestos, imagens, como está descrito no slide, um alfabeto em Libra, né? Então, ele representa sinal. Vamos falar um pouco sobre a linguagem mista. O que é uma linguagem mista? Uma linguagem mista utiliza-se tanto a imagem quanto a palavra para a transmissão das mensagens. Como vocês podem observar, tem essa história em quadrinho, né? Essa tirinha. Eles estão usando, aí tá usando tanto a palavra, né? Como a imagem.
vamos falar um pouco agora sobre parafrasear. O que é que você entende sobre parafrasear? Parafrasear é reescrever o texto ao seu modo. Exemplo, o homem unido é a mesma coisa de a união do homem. Então pessoal, nessa aula de hoje deu para entender um pouco sobre interpretação textual, o que é interpretar, o que é compreender. Ficou claro que texto não é só como a gente logo vem na mente, né, aquela imagem de só letras, que texto também, na verdade, é imagens, é gesto. Deu também para entender o que é o enunciado. Deu para entender também sobre os tipos de linguagem, linguagem verbal, não verbal, linguagem mista, o que é também um parafraseado. E eu espero que esse assunto tenha ajudado bastante vocês, né, com um material a mais para a apresentação de vocês. Bom, até a próxima aula então, né?